Ei, minha gente, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula, vamos dar continuidade àquilo que a gente está vendo, tudo bem? Começamos com DNA e replicação, hoje a gente vai falar de transcrição. Eu sou a Dani Campores, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o que a gente está colocando e segue a gente também nas outras redes sociais, tá bom? Vamos começar a nossa super aula. Como vocês já sabem, eu vou ficar andando de lá para cá, de cá para lá. Eu sei que vocês já viram sobre a molécula em si, a base da molécula de RNA, mas hoje, como a gente vai falar de transcrição, eu preciso recapitular algumas coisas. Lembrando, gente, que a memorização ela funciona desse jeito, tá bom? A gente precisa ver uma, duas, três vezes. Essa é a grande necessidade de a gente fazer um número grande de exercícios. Então, a molécula de RNA, que é o nosso ácido ribonucleico, ela é feita, ela é formada, ela é sintetizada a partir de uma molécula de DNA. Então, a molécula-chave é o DNA, mas a molécula que vai ser a nossa receita para produzir proteína vai ser o RNA. O nome do processo de quando a gente passa do DNA para o RNA é chamado de transcrição. Bora lá, minha gente. Moléculazinha do RNA a gente já viu, mas para não esquecer, recordar e viver. Formada por um único filamento de nucleotídeos. Aqui, ó, tá bom? A nossa pentose é uma ribose e ao invés de timina, o RNA tem uma uracila. Dani, já sei isso tudo, super fixei na sua última aula. Bora lá, bola pra frente. Coloquei aqui para que vocês entendam, isso aqui é uma molécula de RNA, viu? Que elas podem ter conformações diferentes. Nem sempre vai ser aquela linhazinha com a qual a gente está acostumado a ver o RNA mensageiro. Já vamos fazer exercício, vocês sabem que eu gosto disso. Diversas características diferenciam o DNA do RNA, sendo uma delas a cadeia. A respeito da cadeia de RNA, marque a alternativa correta. Letra A. A cadeia de RNA é dupla e enrolada como uma escala... Gente, isso aqui é DNA, né? Por favor. A cadeia de RNA é dupla, a gente começou com dupla, para. A cadeia de RNA é única e pode enrolar sobre si mesma. Ó, fica a dica do slide anterior. A cadeia de RNA é única e circular. Minha gente, gabarito correto, letra C, a gente até viu a imagem que ela pode se enrolar. Beleza, Dani? Super fácil, super tranquilo. Para quem assistiu a aula de replicação, hoje tá suave. Então, vamos para a transcrição em si. Para que eu preciso transcrever, minha gente? Porque o meu organismo, as minhas células, elas não sabem pegar o que está lá no DNA e transformar isso direto em proteína. Então, primeiro a gente vai ter que ter uma molécula que consiga conversar com outra para a gente produzir aquilo que o nosso corpo, aquilo que o nosso organismo entende. Então, a molécula de RNA ela é formada a partir de uma molécula de DNA. Ou seja, essa molécula de RNA ela é imprescindível, tá bom? Gente, português aqui, hein? Ou seja, ela é indispensável para que os genes consigam se expressar. A gente sabe que no DNA a gente tem uma parte dele que é gene, que é codificante, e uma outra parte que não codifica. O que vai virar RNA? A parte codificante, os genes. Então, o processo da transcrição, que é a mudança aí, né, que é a leitura de DNA para RNA, é quando a gente usa uma enzima-chave, que é a enzima RNA polimerase. Isso mesmo, gente. Se lá na replicação a gente usou a DNA polimerase, é ela que ia puxando ali os nucleotídeos e fazendo a nova fita, agora a gente tem a RNA polimerase, que vai ter a mesma função. Outra coisa que vocês não podem esquecer, transcrição acontece no núcleo celular. Como eu já falei, primeiro a gente vê o todo, agora a gente vai parte a parte. Vamos entender, minha gente? Meus desenhos maravilhosos. Então, aqui a gente tem uma cadeia de DNA, a gente vai abrir essa dupla fita só onde tem o gene, tudo bem? Então, abriu a RNA polimerase, maravilhosa, que também é 5' 3', já aprendemos isso na aula passada, Dani. Ela também polimeriza no sentido 5' 3', vai começar a colocar os nucleotídeos para formar aqui, então, uma cadeia de RNA. Beleza, Dani, consegui entender. Ela vai sintetizando e ela vai formar o que a gente chama de pré-RNA. Por que é pré-RNA, gente? Porque mesmo aqui sendo um gene, a gente ainda tem algumas partes que são codificantes e outras que não são. Como é que isso vai acontecer, Dani?
Para a gente ter o nosso RNA mensageiro, aquela nossa receita, aquilo que de fato vai ser traduzido, a gente precisa que o nosso pré-RNA passe por um processo chamado splicing. O que é splicing, Dani? É quando a gente deixa na nossa molécula os exons, que são estruturas codificantes, e a gente retira os introns. Dani, não entendi direito essa parte de exon e intron. Já sabia que talvez vocês não iam entender, alguns, tá bom? Por isso já fiz aqui um esquema que eu acho mais simples. Primeiro, o que são exons, gente? Exons são sequências de bases transcritas e traduzidas. O que são introns? São sequências transcritas, mas elas não vão ser traduzidas, não vão virar proteína. O que é códon? É uma trinca de nucleotídeos que vai codificar o aminoácido de uma proteína. Então, olha aqui para mim. Aqui a gente tem a dupla fita de DNA. Nessa dupla fita, mesmo isso daqui sendo um gene, nós temos introns e nós temos exons. Para fazer essa proteína em específico, essa parte aqui é uma parte intrônica. Então, ela foi transcrita num pré-RNA. Mas para ela de fato ser traduzida quando ela sair do núcleo, quando for RNA mensageiro, o RNA mensageiro ainda está no núcleo, tá bom? Mas para ela ser o RNA mensageiro, a gente vai retirar a parte intrônica e a gente vai ficar só com os exons. Tudo bem? Os exons, a cada 3, a gente tem um códon. E como vocês já viram, o códon é aquele que vai falar: ei, eu codifico para uma leucina. Eu codifico para uma metionina. É ele que vai informar para o ribossomo qual aminoácido ele está relacionado. Dani, massa, gostei, estou conseguindo entender. Agora uma imagenzinha daquelas bem de livro que pode cair no seu vestibular. Tá tudo aqui, gente. O pré-RNA, que tem o exon, que tem o intron, que veio de um DNA, vai ter a parte do splicing, tudo bem? Que é o quê? A retirada da parte intrônica, e aí a gente vai ter o nosso RNA mensageiro, apenas com o exon, que é a parte codificante. Nossa, Dani, entendi tudo. Maravilha, gente, perfeito, a ideia é essa. Mas, de novo, gente, meus desenhos maravilhosos. Temos o DNA e agora a gente vai falar especificamente de 3 RNAs. A gente já entendeu como que a transcrição funciona. Para a gente formar qualquer RNA, ele tem que ser transcrito. Existem 3 RNAs que a gente vai falar muito deles e por isso eu trouxe eles aqui para que a gente entenda a função e formação. Então, o primeiro deles é o RNA mensageiro. É ele que vai transmitir a mensagem genética. Nós temos o RNA transportador. É nele que vai ser carregado o aminoácido por conta de um anticódon que fica aqui embaixo. E nós temos o DNA ribossômico, que junto com proteínas vai formar o ribossomo, que é o local da tradução. O ribossomo é formado por uma subunidade maior e uma subunidade menor. Vamos ver cada um deles. Primeiro, o RNA mensageiro. Gente, o RNA mensageiro é responsável por comunicar a mensagem genética. Ele é a nossa receita, ele é a nossa prescrição, é ele que vira e fala assim: ei, ribossomo, esse códon aqui, ó, chama o RNA transportador que tem o anticódon para a gente começar a fazer a nossa proteína, para a gente começar a fazer o nosso polipeptídeo. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Para vocês entenderem, gente, que para eu ter uma proteína, tudo começa pela sequência de aminoácidos. Aonde está essa sequência de aminoácidos? No meu RNA mensageiro. Perfeito. Vamos ir além. O meu RNA mensageiro, aqui eu posso ter outras trincas, mas ele sempre vai começar a ser lido pela trinca AUG. A gente costuma brincar e falar que tudo começa de algum lugar. Eu sei que é com L, gente, mas aqui é só, tá bom? E aí, ó, sempre vai começar com o AUG. Esse é o códon de início de qualquer polipeptídeo. Então, a gente sempre vai começar um polipeptídeo com uma metionina. E a gente sempre finaliza com um desses 3 códons, ou o UAA, ou o UAG, ou o UGA. São códons de parada, não sintetizam aminoácido nenhum. Dani, por que tem que ter um códon de parada? Minha gente, cada proteína tem o número X
na sua composição, tá bom? Para formar a sua funcionalidade. Na verdade, a gente tem doenças, a gente tem situações que por causa de repetições a mais, repetições além de determinados aminoácidos, essa proteína, na verdade, ela se torna disfuncional. Tudo bem? Dani, consegui entender? RNA mensageiro é a nossa receita, é ele que vai ser ali, ó, feito a partir do nosso DNA, maravilha. E aqui coloquei imagenzinha dessas que podem, né, sempre cair em vestibular. Então, a gente tem um gene, tudo bem? Aqui a gente vai ter, ó, a polimerase, que é a RNA polimerase, que vai começar a fazer a síntese do nosso RNA, até a gente ter a nossa cadeia de RNA sintetizada e ela ser completa e ser liberada pela nossa RNA polimerase. Massa? Perfeito, Dani, super consegui entender. Bora lá. Gente, aqui um pouco de vergonha alheia, eu e meus desenhos, né? Então vamos para o RNA ribossomal. Ele é responsável por formar quem, gente? Os ribossomos. Ribossomos é uma organela, tá bom? Formada basicamente por RNA ribossomal e proteínas. É no ribossomo que vai acontecer a síntese proteica. O ribossomo, gente, ele tem uma unidade maior e uma unidade menor. Entendendo melhor, dentro do ribossomo a gente tem alguns sítios. Durante a tradução, a gente vai ter o sítio P e o sítio A sendo mais utilizados. Como assim? A gente vai ver na aula de tradução melhor, mas só para que vocês entendam que dentro do ribossomo a gente tem alguns sítios onde o RNA transportador ele vai se encaixar e onde a gente vai ter a formação da cadeia polipeptídica. Pô, Dani, massa, show! Eu sou uma pessoa muito boazinha, gente. Eu jamais deixaria vocês só com esses meus protótipos de desenho. Então, aqui a gente tem, tá bom? A imagem, uma subunidade maior, uma menor, a cadeia polipeptídica sendo formada e aqui a gente tem o nosso RNA mensageiro. Isso aqui é o nosso ribossomo. Massa! Por último, mas não menos importante, RNA transportador. Então, ele tem essa forma de trevo que eu tentei colocar aqui, tá bom? Por que ele é transportador, Dani? Porque é ele que transporta o aminoácido, tá bom? Então, essa partezinha aqui, minha gente, 3' ela nunca muda, ela nunca altera, é sempre ACC e é nessa ponta que a gente vai ter o aminoácido. Lembrando que a gente tem 20 aminoácidos, tudo bem? E nessa basezinha aqui, a gente tem o chamado anticódon. É por esse anticódon que vai ali, ó, se juntar, né, se anelar ao RNA mensageiro no ribossomo, para quê? Para a gente ter certeza de que aquele é o aminoácido correspondente da cadeia polipeptídica. Então, aqui é para vocês entenderem como é que funciona. Por exemplo, se eu tenho RNA mensageiro, aqui eu estaria dentro do ribossomo, tá bom? Se eu tivesse um AUG, o anticódon seria UAC e ele traria para a gente quem? Metionina. Mais uma vez, desenhozinho de livro, tá bom? Então aqui é o desenho que eu tentei fazer para vocês, as dobras que o RNA pode ter. Costuma-se falar que o RNA mensageiro tem um formato de trevo. Essa daqui, gente, é a imagem de um raio-x, tá bom? Aqui é geralmente a forma com que a gente desenha e traz em livros, porque desenhar assim é muito complicado, tudo bem? É um raio-x próprio, viu, minha gente? Não é qualquer raio-x, não. Coloco o nomezinho para vocês aqui embaixo daqui a pouco. E aí, aqui, ó, pintadinho, é onde a gente também vê essas dobrinhas pintadinhas, tá bom? Então, em todas elas, a gente tem essa parte, tudo bem? Então, o RNA transportador é para transportar o aminoácido. E ele tem um anticódon para fazer essa função. Dani, tá muito simples, fácil e tranquilo. Assim que eu gosto. Gente, vamos recapitular a transcrição, tá bom? Vimos aqui os 3 tipos de RNA. Como é que ocorre então a transcrição? Eu tenho a minha molécula maravilhosa de DNA, dupla fita, em hélice. Eu vou abrir um pedacinho onde está inserido, onde a gente tem um gene. E a minha RNA polimerase vai sintetizar o meu RNA. Depois que ela sintetiza, eu vou ter o meu pré-RNA. Nesse pré-RNA, eu ainda tenho regiões exônicas e regiões intrônicas. Vai passar pelo processo de splicing e o meu RNA mensageiro será constituído apenas por códons, ou seja, exons, partes
codificantes, para que eu de fato consiga produzir uma proteína, um polipeptídeo. Esse é todo o processo de transcrição que acontece no núcleo. Então a gente precisa da molécula de DNA, que é a molécula-chave, para produzir um RNA, pré-RNA, e depois a gente ter de fato os nossos RNAs. Gente, aqui eu coloquei o RNA mensageiro porque é ele que vai dar a voz para as outras proteínas. Mas a gente podia também estar produzindo um transportador ou um ribossomal. Tudo bem? Dani, fácil. Não sei por que eu não tinha entendido isso. Exercício. Denominamos a transcrição o processo pelo qual uma molécula de RNA é produzida. Sabemos que para esse processo aconteça é necessário um molde. Sobre a transcrição, marque a alternativa correta. A. Uma molécula de RNA é utilizada como molde para síntese? Não, gente. DNA, né? As duas fitas de DNA serão utilizadas? Não, só uma fita, tá bom? Onde a gente tem o gene. O DNA funciona como um molde para a transcrição do RNA. Letra C tá bonita. Letra D. Durante a transcrição, as fitas de DNA permanecem completamente unidas. Não, gente. Vai ter até uma helicase para abrir aquele pedacinho, tá bom? Para RNA polimerase vir sintetizando. Letra E. Duas fitas de RNA são produzidas no final. Ele quis confundir vocês, tá bom? A gente tem as duas fitas que são produzidas no processo de replicação, que é o processo do DNA. Gabarito correto, letra C. Minha gente, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu sou muito feliz transmitindo o pouco que eu sei para vocês, espero que façam bom uso e eu também aprendo aquilo que eu ensino. Não apenas a biologia, mas aquilo que a gente tem de ético e de bom para ensinar. Fica aí que tem mais vídeo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixa o like se vocês gostaram desse vídeo, ativa o sininho para receber em primeira mão todas as nossas novidades e não se esqueçam, aqui embaixo a gente sempre vai deixar o link das nossas outras mídias sociais.